Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre base Figueira e cidade de Figueira. E o que significa a palavra residente neste trabalho. A figueira é um estado de consciência. A figueira é consciência, em parte materializada, em parte representada por alguns seres. Mas é um estado de consciência, figueira, que a gente vai tomando conhecimento dele, vai desenvolvendo, vai aplicando e vivendo, gradualmente, não é? Óbvio. E base Figueira e cidade de Figueira, qual é a diferença? O que nós chamamos de base Figueira é um ponto de confluência, é um ponto de reunião de energias de vários padrões, inclusive energia extraterrestre. Então a base Figueira é composta de diferentes energias, que não vem ao caso aqui estar numerando, porque algumas são conhecidas e outras não. Então base Figueira é um ponto de confluência dessas energias, e energias extraterrestres também, a serviço na Terra. Agora, a cidade de Figueira é uma semente de uma nova terra, de uma nova vida neste planeta. A cidade de Figueira, fisicamente, ainda não existe. Existem sinais desta cidade e que esse centro espiritual pode ser considerado um dos sinais. Então, cidade de Figueira é algo que deve ser desenvolvido e primeiro é a consciência, né? Primeiro é na consciência e depois é que as coisas irão tomando forma ou se materializando. Agora, já existe a presença desta cidade de Figueira nos planos internos. E Saruma é uma entidade que trabalha pela cidade de Figueira, além de trabalhar em outros centros planetários. Agora, o que significa a palavra residente neste trabalho? O que nós chamamos de residente não é quem mora aqui, porque pode morar aqui e não ser residente. O residente é um ser que é totalmente dedicado ao trabalho do plano evolutivo. É um ser que não cuida mais de si mesmo e que vive em função do plano evolutivo, vive em função de materializar o plano evolutivo. E um residente não tem tempo para outra coisa, a não ser estar materializando o plano evolutivo naqueles pontos em que ele deve ser materializado. E o residente quer dizer estável, quer dizer que tem estabilidade num estado de consciência que reflete o plano evolutivo e que constrói, que materializa o plano evolutivo. Então, não quer dizer que a pessoa só porque mora aqui é residente. Não, ela mora aqui, como podia morar em qualquer lugar. Mas ela é residente é quando ela está em função de materializar o plano evolutivo e nada mais. Então o residente verdadeiro não tem vida própria, não tem ego para estar se ocupando dele. O residente já deve ter um certo nível de consciência com respeito ao seu próprio material humano, ao seu próprio material egóico e tudo isto. Enfim, um residente não deve ocupar ninguém com ele. O residente está aqui para o plano evolutivo. Ele resolve as coisas dele, ele não ocupa ninguém com ele, porque, em princípio, todos nós estaremos aqui para o plano evolutivo. E uma pessoa pergunta: como cumprir as leis cósmicas? Bom, primeiro nós teríamos que conhecer algumas leis cósmicas, não? E vamos tomando conhecimento das leis cósmicas
à medida que vamos cumprindo as leis terrenas, à medida que vamos cumprindo as leis básicas, materiais, humanas, que são as mais simples e que todo mundo conhece. Existem até 10 mandamentos que falam disto. Então, a gente, quando está cumprindo essas leis, a gente começa a tomar consciência e conhecimento de outras leis, que abrangem até outros universos, outros planetas, etc. Uma espécie de ideia que a gente tem a respeito disso, só para a gente saber assim mais ou menos do que se trata, está lá naquele livro A Trajetória do Fogo. Lá na Trajetória do Fogo tem diversos tipos de leis e a gente então vai entrevendo que a uma certa altura deve haver um trabalho junto às leis. Mas nós precisamos amar a lei para poder trabalhar as leis. Precisamos amar as leis. Se a gente não ama as leis, é inútil tratar disto e a gente vai vivendo segundo os ditames da sociedade. Mas é preciso que a gente ame a lei. E a lei é aquilo que rege tudo. A lei rege. Porque a lei é única. Existe uma lei só. Agora, ninguém pode abarcar esta lei inteira. Então, ela se divide em várias leis. E nós temos que ir conhecendo todas, experimentando todas, vivendo todas. E aí passamos a nos encontrar dentro de um equilíbrio. Então, nós estamos dentro de um equilíbrio é quando vamos seguindo as leis que conhecemos, quando vamos vivendo as leis que conhecemos. E vamos então tomando conhecimento e consciência dessas coisas. Mas lá na Trajetória do Fogo tem um esboço a respeito disto, que é um bom início. E se é possível se ter um contato com uma hierarquia espiritual ou receber uma mensagem através de um sonho? Sim, tanto é possível haver um contato com uma hierarquia espiritual, como é possível receber uma mensagem através de um sonho. E essas mensagens que se recebem através do sonho podem vir de nós mesmos, dos nossos níveis mais profundos, que imprimem essas mensagens no sonho e nós então tomamos conhecimento delas, ou podem também essas mensagens ser enviadas por uma hierarquia instrutora. Essas hierarquias espirituais que são nossas instrutoras. Isto então depende do caso. E para nós termos mensagens através dos sonhos, normalmente, é preciso que a gente saiba que existe a vida de sono. E que isto é uma coisa importante. E não é um motivo de repouso para o corpo físico e nada mais. Então é preciso que a gente saiba o que é o sono e que a gente perceba que enquanto o corpo dorme, nós estamos vivendo de outra maneira, mas estamos vivendo tanto ou mais do que aqui quando estamos despertos. Então precisa que a gente tenha isto tudo na consciência, que é para estas coisas irem se movendo em nós e para essas coisas irem acontecendo dentro da nossa necessidade, dentro da nossa necessidade de evoluir, dentro da nossa necessidade de saber, de conhecer. E nós então é que temos que nos examinar, temos que nos perguntar, afinal, o que eu estou fazendo na vida? Afinal, qual é a minha prioridade na vida? Nós temos que nos perguntar estas coisas, porque ninguém pode responder isto por nós. Uma hierarquia não pode responder isto por nós. Nós é que temos que perguntar e responder. Nós é que temos que saber qual é a prioridade da nossa vida. Para que eu vivo? Para quê? O que eu estou fazendo neste mundo? É uma minoria que pergunta isso para si mesmo. A maioria nem pensa nisto, nem sabe do que se trata e nem quer saber. Então precisa que a gente se pergunte.
que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? O que eu sou? O que eu sou? Eu sou o quê? Precisa que a gente tenha essas perguntas, para depois ir então compreendendo as coisas um pouco diferente da maioria. Mas se a gente não faz essas perguntas e se a gente não tem necessidade dessas respostas, fica-se assim, vivendo naturalmente, vivendo dentro da lei evolutiva material e natural. E uma pessoa ouviu ontem algumas coisas nas partilhas e está perguntando, afinal, o que é o Espírito Santo. Havia um grande mago chamado Simão, muito conhecido da Bíblia. E Simão, como experiente em certas leis, em certas coisas, quando lhe perguntaram, mas o que é o Espírito Santo? Você que é mago, como é isso? Ele disse, o Espírito Santo é a mente inteligente. Já esclareceu muito, né? Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pessoa, é alguém, é um ser. Este mago dizia, Espírito Santo é a mente inteligente. E como todo grande instrutor, não fica falando demais. Ele fala o mínimo e espera o que o outro vai perguntar. Se vai perguntar mais um pouco ou se aquilo bastou. Então ele disse, Espírito Santo é a mente inteligente. Ficou quieto, calou-se. Aí, mas o que quer dizer isto? Aí ele disse, é a mãe de todas as coisas. E aí acharam que... Não, mas é simples, porque no Evangelho dos Hebreus, Jesus disse... No Evangelho dos Hebreus não é esse evangelho que se imprime aí na igreja, é o Evangelho apócrifo, é um dos evangelhos apócrifos. É um evangelho menos desvirtuado. E ele diz que lá, no Evangelho apócrifo, Jesus diz, minha mãe é o Espírito Santo. Quer dizer, o mago tinha razão. Minha mãe é o Espírito Santo. Enfim, mente é uma coisa um pouco diferente daquilo que nós julgamos. Não, para nós mente é esta coisa que fica pensando aí em coisas à toa. Mas mente é uma substância. Mente é uma substância mental que existe no universo, que existe no cosmos. E a mente é única. Nós pensamos que cada um de nós tem uma mente, né? Coitados de nós. Cada um de nós tem uma mente. E tem um ditado que diz, cada mente uma sentença. Mas a mente, que a gente sabe, é uma substância mental, e é única, é uma só. E nós todos estamos mentalmente aí. Todos. Nós vimos de uma mente única. E somos uma mente única. Não tem duas. Agora, tem uma diversificação desta mente. Esta mente única é infinita e se manifesta de infinitas maneiras. Tudo isso é o Espírito Santo. Agora, ou a gente pega isto e percebe alguma coisa ou não, porque não tem como definir o Espírito Santo. Não sei como é o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem forma. O Espírito Santo não tem corpo. Espírito Santo não é como um de nós. Espírito Santo é esta mente inteligente. Nós temos que pegar esse nosso cérebro de carne, esta cabeça dura de osso, de crânio. Temos que pegar isso e pôr isso para refletir, para pensar naquilo que existe e que a gente precisa um dia ir encontrando. Mas tem que pegar isso e pôr para pensar. E pôr para funcionar. E a uma certa altura tem que aprender a fazer isto descer para o coração. Porque as coisas estão, não é só na mente. Estão na mente e no coração.
Nós temos essas duas partes no nosso ser que são muito importantes. E essas duas partes do nosso ser, mente, coração, isto são duas partes que não podem ser separadas. Essas duas partes têm que estar juntas, têm que trabalhar juntas, porque se completam enquanto nós somos seres humanos. Então, um ser humano que vai só pela mente não sabe o que faz. Se vai só pelo coração, também não fica muito completo. Então precisa mente e coração. E nós temos que descobrir o que é isso. Temos que aprender a viver. Eu não sei como as pessoas vão aprender a viver nas escolas. Eu não sei para que elas procuram as escolas para aprender a viver. Se ensinassem a viver, nós estaríamos assim, não é? Perdidos. Então, o Espírito Santo pode a qualquer momento se manifestar, porque ele é mente. Ele é mente inteligente, não mente acanhada. Ele é a própria inteligência na mente. E, segundo o mago, mãe de todas as coisas. Então aqui, mãe, Espírito Santo, esse fogo, essa luz, isto tudo é a mesma coisa. Nossa mente é que está separando tudo. E minha mãe, o Espírito Santo, teria dito Jesus. Minha mãe, o Espírito Santo. Bem, quando se fala minha mãe, eu acho que aí tem que ter amor, não? Senão isso não tem sentido. Que adianta você falar minha mãe? Que adianta você ser mãe? Se isso não é amor. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, você vai chegando no amor. Vai chegando nesta vida. E essa mente, esse Espírito Santo, é uma parte desta vida. É uma parte desta vida. O amor é outra parte desta vida. A vontade é outra parte desta vida. A gente vai descobrindo essas partes da vida. Agora, entre essas partes da vida, que é única, não, mas são várias partes, o Espírito Santo, segundo o mago, é aquela inteligência viva, é aquela viva inteligência, aquela viva capacidade de colher, aquela viva capacidade de captar, aquela viva capacidade de estar esclarecido. Tudo isso é Espírito Santo. Há seres de sexto raio, principalmente, que são devotas do Espírito Santo. E elas devem ter a forma delas de se aproximar disto. Os devotos do Espírito Santo são aqueles que encontraram o meio de estarem se coligando com esta inteligência. Encontraram este meio. Encontraram a forma de chegar nesta mente perfeita, e que é parte de um todo, de um único perfeito. Mas é bom a gente refletir um pouco sobre isto, porque isto vai regenerando a nossa mente. Em vez da nossa mente ficar pensando no que pensa, vai ficando regenerada. Porque aí vocês perguntarão, mas afinal de contas, o que é tudo isto? Eu não estou entendendo. Não é importante que você... É importante que você coloque a mente nisto. Porque aí você vai acostumando a sua mente a pensar em coisas que ninguém pensa. A pensar em coisas que podem, a uma certa altura, te curar de alguma coisa. Porque aqui entra a cura também. Se você deixa de aplicar a sua mente no que aplica, e se você passa a colocar a sua mente em algo mágico, de repente você passa por uma cura em alguma área do teu ser, porque isso tudo é energia de cura, tudo isto. Aí quando um mago
parecia que fazia um milagre, ele estava apenas trazendo para cá uma coisa do alto. Então diziam que o mago curava todo mundo. Não, ele levava você a pôr a sua vida, pôr a sua cabeça, se colocar num outro lugar, numa outra coisa. Não nesse buraco onde a humanidade está. Então, para nós, não, existe uma inteligência aí. Isso é para nós o Espírito Santo, é o que a gente pode entender de Espírito Santo. Agora, está escrito, não, nos documentos, está escrito que, a uma certa altura, desceu o Espírito Santo sobre alguns seres. E, entre eles, viram que aquilo era como línguas de fogo, na visão deles. Mas aquilo é na visão. As línguas de fogo é como os homens viram esta inteligência. Viram as línguas de fogo na visão deles. Então aí se convencionou que o Espírito Santo eram aquelas línguas de fogo, porque todos viram assim. É uma forma de ver isto. E se viram como línguas de fogo, era real. Porque o fogo é base para tudo isto. O fogo. O que será o fogo, não? Nós chamamos de fogo aquilo que acendemos no fogão para fazer comida. Aquilo para nós é o fogo. E é o fogo, sim. Mas será que a gente já pensou que é aquilo? Será que a gente já pensou que elemento é aquele? Quando a gente abre a torneira, a gente vê a água. Será que a gente já pensou que é a água? Ou só bebe a água, só lava o prato com a água, só toma banho com a água? Você sabe o que é água? Sabe o que é o fogo? Sabe o que é o ar que você respira? Sabe o que é a terra onde você pisa? Onde as coisas acontecem, as coisas se dão, as coisas brotam? De onde vem um certo alimento físico? Nós sabemos o que são essas coisas? Então. E agora perguntaram aqui o que era o Buda. Depende. O que a gente chama de Buda é um estado de consciência. Então, qualquer ser pode ser um Buda. Assim como qualquer ser pode ser um Cristo. E eles vieram encarnar esses estados para nos mostrar como é que se chega. Então, nunca se ouviu que Buda tivesse dito que ele era o único. Nunca se ouviu isto. Isso foi a interpretação dos homens que não entendem nada. Mas ele nunca disse isto. Como Cristo também nunca deve ter dito isto. Eles apenas vieram mostrar como é que a gente pode ser. E quanto mais seres vão segui-los, mais eles vão evoluindo. Porque aí eles se liberam para serem mais. Mas não adianta eles serem mais se os outros não vão. Entendeu? Porque o cosmos é único, é uno. Então precisa que um Buda encarnado se mostre para nós vermos o que é, como é, imitarmos, seguirmos aquele caminho e evoluirmos. E não ficarmos numa evolução inconsciente, material somente. Como o outro, mostra como é o Cristo. Mostra. Você quer, segue. Vai. Faz assim. Seja. Porque aí eles podem prosseguir. Porque já cumpriram o que tinham que cumprir. Que era nos ensinar, nos mostrar. Cumpriram e já podem continuar, prosseguir. E esse estado búdico que ele mostrou, que ele demonstrou, que ele viveu, esse estado búdico, é aquilo que a gente pode chamar de intuição, mas uma intuição perfeita, pura, iluminada. Intuição sem coisa mental misturada. É essa luz pura
essa luz pura, intuitiva, Buda, isto mostrou. Todo mundo sentiu, percebeu esta luz pura, essa intuição vivida. Então isto é o Buda, esta luz intuitiva que ele mostrou. Agora, o Buda, o ser, isso é outra coisa. O ser era um grande avatar. O ser que encarnou isso era um grande avatar. Avatar são aqueles predestinados a virem ensinar a humanidade, iluminar a humanidade. Então, o Buda Gautama, Gautama já é um nome, né? Já é um nome humano, um nome de humanidade, Gautama. De humanidade não daqui, mas já é um nome. Então, este Gautama, esse era um avatar. Então depende do que você vê no Buda. Tem gente que acha que o Buda é um avatar, tem gente que acha que o Buda é a própria intuição, tem gente que acha que o Buda é um Deus, outros acham que o Buda é uma consciência que para nós parece divina, porque é marciana, e as consciências marcianas são muito mais evoluídas que as consciências terrestres. Então um diz que é o marciano, e assim por diante, cada um vê o que pode. Cada um vê o que pode. E cada um sente também o que pode. Agora, sentir é muito importante. Não é só ver com a mente. É sentir também é muito importante. Então, para você achar que Gautama, Gautama Buda, é um avatar, você tem palpitação quando sente esse nome avatar, ou você fica indiferente. Então, se é um avatar, sempre tem prolongamentos. Aqui começa a chegar mais perto de nós na prática. Porque se é um avatar, se é um ser, uma consciência, uma entidade predestinada, um avatar não predestinado a chegar e ser uma coisa, historicamente, inclusive, esse sempre tem prolongamentos, porque isso é uma coisa muito forte. Um avatar é uma vida que não é uma vida só, é um conjunto de vidas, então dá um avatar. Então este tem prolongamentos, muitos prolongamentos. Então tem muitos mensageiros de Buda. Mensageiros de Buda. Como tem muitos mensageiros de Cristo, como tem muitos mensageiros de estrelas, tem mensageiros de constelações. E nós podemos ser mensageiros destas coisas. Nós podemos ter uma tarefa como mensageiros. Mas aí, para ser mensageiro, precisava esquecer completamente o ego, porque senão, em vez dali estar sendo canalizada a mensagem, está sendo canalizado aquilo que o indivíduo é. E eu não quero saber o que os indivíduos são. Eu quero saber o Buda. Quero saber o Cristo. Os indivíduos que os canalizem para serem o que eles foram, como padrões para nós. Para esta humanidade de superfície, esta consciência do Buda, esta consciência do Cristo, isso são padrões para nós. Padrões elevados são metas para nós. Então temos que cuidar disto, sim. Então falar um pouco sobre Buda, realmente agora eu não tenho mais o que dizer. Não que não haja o que dizer, mas eu acho que podemos mudar de assunto. E agora fica o assunto entregue para vocês, não é? O que é esse Buda? É aquela estátua. Aquela estátua não surgiu assim. Aquela estátua não foi feita por um ignorante. Aquela estátua surgiu, aquela estátua marcou presença, assim como quadros marcaram presença,
de seres que já não estão mais no plano físico, mas o quadro ficou aí, a estátua ficou aí. E que será que é aquela estátua do Buda? O que representa eu ficar ali diante daquela estátua, como milhões e milhões e milhões de pessoas sempre ficaram? O que será que aconteceu com elas quando ficaram diante daquela estátua? E o que será que acontece com um ser como Teresa de Ávila, como outros que ficaram diante do quadro do Cristo? O que será que aconteceu? Para que serviu isso? O que aconteceu com elas? São perguntas que a gente tem que se colocar. São coisas que a gente tem que se colocar para ver o que consegue perceber dessas coisas. Eu sei que hoje nós temos muitas coisas que ver, eu sei que tem que ficar na televisão, eu sei que quando passa pela rua tem que olhar os cartazes, eu sei que muitos olham até as vitrines, tem gente que fica olhando vitrine. Eu sei que tem muita coisa para ver, que estão todos muito ocupados, muito ocupados. Mas experimentar ver uma coisa destas também. Experimentar. Precisa experimentar ver outras coisas, seja o que for, mas não isto que todo mundo vê. Porque isso não leva a nada, a nada. Leva a essas relações mentais, essas coisas mentais. Mas a gente continua sem saber quando vai morrer. Vocês já pensaram o que significa não saber quando vai morrer? Você continua tendo consciência de que nasceu e que está aqui só depois de 7, 8 anos. Tem uns que levam 21 para tomar consciência do que... Outros levam 14, porque são graus diferentes, graus evolutivos diferentes. Agora, tem outros que com 5, 6 anos sentam no piano e tocam. Melhor do que muito marmanjo. E nós somos uma humanidade assim, bem heterogênea. Bem heterogênea. Então não devemos estar nos impressionando como são os outros. Porque é assim mesmo. É tudo diferente mesmo. Aparentemente diferente. E nós temos que ser o que somos. Temos nada a ver com o que os outros são, com o que os outros pensam, com o que os outros dizem, com o que os outros acham. Nós temos que ser o que nós somos. Isso é que tem. Porque senão você deixa de descobrir o que pode descobrir, você deixa de estudar o que deveria estar estudando, você deixa de ver as coisas de uma outra forma, tudo porque não se assumiu. Não se assumiu como ser, não se assumiu ainda como alma, como espírito, como ser. Não se assumiu ainda. Fica se olhando nos outros, fica perguntando para os outros o que, que eles acham, fica olhando no rosto dos outros para ver como eles estão pensando, reagindo. Quer dizer, nós somos uma coisa muito esquisita, muito esquisita. E não sei se pode confiar muito nesta coisa. Não sei se pode. Se pudesse confiar, as verdades seriam reveladas. Se fosse possível confiar na humanidade, não havia segredos. A verdade estaria aí à vista. À vista. E como que está tão escondida? Porque não se pode confiar. Não se pode confiar que estejam realmente buscando a verdade. Não se pode confiar nisso. Dizem que estão buscando a verdade, mas não sei se estão. Porque apenas a verdade começa a aparecer um pouquinho assim, pronto. Basta. Continuo depois. Tenho outras coisas para fazer agora. Agora tenho que fazer tricô. Tenho que fazer tear, tenho que fazer a comida. Enfim, é assim. É assim. E nessa luz do Buda não é assim, não. E nessa luz do Cristo também não é assim. A hierarquia que nos instrui, que nos acompanha, a hierarquia transmite que o nosso lugar físico
Porque nós estamos encarnados, não? Somos encarnados e temos diferentes lugares físicos onde o nosso corpo se coloca. E a hierarquia está transmitindo que seria muito bom agora, seria muito necessário que nós tivéssemos, assim como temos um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar para trabalhar, para sentar, para ler, nós teríamos que ter um lugar que fosse para nós orarmos. Isso está sendo dito com todas as letras. E quando isso começou a ser dito com todas as letras aqui para nós, construímos uma casinha de oração que cabe 10, 15 pessoas lá em cima do Morro do Cristal. Porque aí ninguém mais pode dizer que não tem lugar para orar. E o nosso lugar de oração também pode ser na natureza. Eu posso estar na natureza e estar orando. Aquele é o meu lugar de oração. Mas eu preciso ter um lugar de oração, seja qual for. Em casa, na rua, numa igreja, em qualquer lugar. Eu tenho que ter um lugar para isso. Porque se eu tenho um lugar para isso, se eu tenho uma atitude para isso, isto vai ajudar a coisa a acontecer. Porque o que precisa é que a oração aconteça. Isso é que precisa. E às vezes, para a oração acontecer, precisa um lugar. Um lugar onde você possa se reunir ali e formar aquele núcleo. Formar aquela pequenina base. Aquela base ali. E que vai ser uma base que vai reunir forças, reunir energias. A base vai servir para alguma coisa. Então, se você consegue se reunir ali, você formou uma pequena base. Aquela base desta coisa formada, desta coisa unida ali, não? Que é como quem entra em oração, né? Está fazendo isto também. Esta base pode servir para alguma coisa. Esta base pode ser usada para alguma coisa. Então você ali está servindo. Você não está buscando nada para você, não está pedindo graça, como as pessoas fazem. Você está ali se tornando uma base para que aconteça alguma coisa, para que esta base energética, de força, de luz, de intenção, sirva para alguma coisa. O planeta está precisando de muitas bases, muitas. O planeta está precisando de bases em volta dele todo, neste momento. Que são esses centros, esses núcleos, e nós poderemos ser um deles, não? Ou o nosso grupo pode ser um deles. Nós podemos servir desta maneira. E o que vai acontecer com esta base, ou por causa desta base, nós não precisamos saber. Sabemos mesmo, nem precisamos saber. O importante é que a gente esteja ali onde tem que estar, fazendo o que tem que fazer. E aqui diz: a hierarquia transmite que a sala de oração, onde nos encontramos todos os dias, deve ser cuidada. Cuidada. E acrescentaram diariamente. Não é cuidado assim, de vez em quando você se lembra, vai lá e limpa o pozinho. Não. Cuidada não é só limpar o pozinho. Cuidada é cuidar tudo, tudo ali. Tudo aquilo que está ali, tudo tem que ser cuidado. Diariamente. Então, se foi feita uma sala de oração lá em cima do morro, se ela está aberta para todos nós, cabe a nós todos cuidarmos. Cabe a nós todos cuidarmos daquilo. Cuidarmos daquilo de tantas formas que se pode cuidar daquilo. Até quando pensa naquilo, procure cuidar daquilo enquanto pensa. Cuidar daquilo. Tem que ser cuidada. Porque é uma base aquilo, uma pequenina base. E nós precisamos saber usar estas coisas. Saber conviver com essas coisas.
saber tratar estas coisas. Tratar de acordo com o que elas são, com o que elas representam, com a função delas e tudo isso. E aqui não fala só dessas coisas excelsas, internas, que fala assim em seguida. É sugerido percebermos o trabalho do ser vegetal que do lado de fora da sala de oração emite o seu aroma o tempo todo. Vocês viram que lá tem muitas florzinhas, né? Tem cheio de coisinha pequenininha. E aqui diz que cada coisinha daquela emite um aroma. O que será que está fazendo, não com esse aroma? O que esse aroma está fazendo ali? Emite o seu aroma quase todo o tempo. Quando normal, para um serzinho daquele, é exalar um aroma algumas vezes ao ano. Mas ali tem aroma que estão ali diariamente. Sempre, sempre, mesmo quando não é época. E o que será esse aroma, não? Todos ouviram falar na Mãe do Mundo, todos ouviram falar na Mãe Cósmica, todos ouviram falar em Mahindra. Será que essas coisas, que a gente não sabe bem o que é, será que essas coisas de repente não são o aroma também? Porque são tantas coisas, tem tantas vestes, esta Mãe Cósmica tem tantas formas, Mahindra tem tantas formas, aparece para as pessoas em forma diferentes ao redor do planeta. E como aroma? Vocês já sentiram o aroma de uma presença? Que não tem perfume nenhum em volta, não tem flor nenhuma em volta, mas a gente sente aquele aroma. Então, todas estas coisas com as quais a gente se ocupa, nos educa também o sentimento. Nos educa também o sentimento. E nós que precisamos muito de sentimento, porque o sentimento é uma coisa poderosa, não? O sentimento é uma coisa poderosa, o sentimento é uma coisa que irradia, e nós precisamos de sentimento, precisamos cultivar o sentimento. Agora, nós só cultivamos o sentimento não como se ficamos fazendo favor para o outro, porque a gente não faz favor nenhum de fazer favor para o outro. Ele é como nós. Que precisa, você tem que fazer, como nós, está fazendo para você, então não é favor nenhum. Mas você precisa ter um sentimento em tudo isso. Tem que ter um sentimento. Assim como tem a consciência búdica iluminada, tem a consciência do Buda iluminada, tem a consciência de Mahindra, sentimento, aroma. Tudo isso é hierarquia. Tudo isso são os setores da hierarquia, as formas da hierarquia. Está tudo aí. Está tudo aí. E nós precisaríamos criar esses lugares. Mas criar esses lugares não é só construir. Criar esses lugares pode também acontecer com silêncio. O silêncio cria estas coisas todas. O silêncio cria. O silêncio cria qualquer coisa. E aí, entre as coisas que nós podemos fazer, se não tivermos nada para fazer, se já acabamos de fazer todas as nossas tarefas, nos sobra um tempo, uma boa coisa para fazer é silêncio. É uma das coisas mais essenciais, é fazer silêncio. Então isso que a gente faz de sair falando por aí, isso é uma coisa um pouco contra o silêncio. E casa de oração, e casa de Mahindra, e aromas, e tudo isso, e o silêncio. Nós podemos dar essa contribuição para o universo? Podemos fazer silêncio um pouco? Podemos estar em silêncio? Podemos trabalhar o silêncio? Silêncio de palavras inúteis, silêncio de pensamentos supérfluos, silêncio de sentimentos comuns que não servem para nada,
Será que nós não teríamos que trabalhar isso um pouco? Dentro de tantas coisas que estão aí, não é, para ser trabalhadas. Enfim, o importante é que a gente coloque a consciência, a mente, é que a gente coloque isto num outro lugar, uma outra coisa. Senão, esse trabalho de estimular a nova terra, estimular a nova humanidade, isto fica como recolher água com um garfo. Vocês já experimentaram recolher a água com o garfo? É isso que a gente faz com as pessoas, fica recolhendo água com o garfo, porque elas não estão nem aí. Elas estão em outras coisas, concretas, duras, dolorosas, mal cheirosas, estão ali. Fica recolhendo água com o garfo. Nós precisamos estar diante de nós mesmos um pouco e vemos o que acontece. Vemos o que acontece. Porque alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Não é possível que a gente esteja avisado de tantas coisas há tantos anos, alguns há tantas vidas, e que ainda esteja tudo aí desse jeito. Gostaria que você falasse um pouco do silêncio, pois é a terceira vez que ao sair de F2 para estudar, eu tenho que pedir silêncio. E ele está perguntando se não seria o caso de quando a gente toma o ônibus, que a gente lesse alguma frase para as pessoas conseguirem não irem matraqueando o tempo todo dentro do ônibus. Está sugerindo que aqueles que vão de ônibus, antes do ônibus partir, leiam uma frase para ver se consegue que as pessoas não... Sabem o que é matraca, né? Os estrangeiros sabem o que é matraca? Que ele faz... Se faz na quaresma aquilo. É como as pessoas conversando no ônibus, é. E ele pediu mesmo que eu desse esse recado. E ele colocou: o fruto do silêncio é a fé. O fruto da fé é a prece. O fruto da prece é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é o silêncio. Ela começou com silêncio e acabou no silêncio. Deu toda a volta. Eu vou repetir. Isso é de Madre Teresa de Calcutá, que ele transcreveu. O fruto do silêncio é a fé. O fruto da fé é a prece. O fruto da prece é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é o silêncio.